Metrópole em Foco está no ar. Metrópole em Foco, para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Apresentação, Pedro Nastri. Bom dia. Metrópole em Foco está no ar. Eu sou Pedro Nastri e faço companhia a vocês até às 11 horas. Metrópole em Foco, um programa para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Transmitido pela Rádio Trianon AM 740, Rádio Universal de Santos AM 810, Metrópole em Foco conta com a participação dos ouvintes que interagem através das redes sociais, pelo facebook.com/Metrópole em Foco, pelo WhatsApp através do número 999276210, pelo e-mail metrópole.trianon@gmail.com e pelo telefone do ouvinte 3289-3580. E você também pode acompanhar Metrópole em Foco e toda a programação da Rádio Trianon pelo site www.radiotrianon.com.br. Metrópole em Foco tem a produção de Duda Júnior, trabalhos técnicos de Sérgio de Souza, montagem e mixagem de Gerson de Lima e direção de Pedro Nari. Metrópole em Foco, discutindo a cidade que queremos. São Paulo se encontra aqui. Seja qual for o seu objetivo, o consórcio do Sicredi é a alternativa que facilita a sua conquista. Oferecemos consórcios de veículos, imóveis, reformas, viagens, serviços e muito mais. Planeje com segurança e de forma cooperada. E aqui os recursos retornam para a sua região. Acesse sicredi.com.br/consórcios e faça uma simulação. Sicredi, onde seu dinheiro rende um mundo melhor. Agora no Metrópole em Foco, Momento Esportivo. Bom dia! Hoje é uma segunda-feira, 7 de março de 2020. Hoje é o dia do fuzileiro naval. E também, hoje comemoramos aí o dia do paleontólogo. O paleontólogo é aquele profissional que tem como objetivo, como meta, né, como objeto de estudo, os fósseis. E para falar sobre o nosso esporte, nós temos aí o nosso objeto de estudo dos paleontólogos, o nosso Jurássico Adilson Moraes na linha. Bom dia, Adilson. Bom dia Pedro, bom dia também a todos os ouvintes que acompanham o Metrópole em Foco nessa segunda-feira, início de semana. Estamos aí, Pedro, para falar de esportes, falar de Campeonato Paulista, Brasileirão Feminino, Copa do Brasil, Libertadores, o cardápio é sempre bem servido aqui, viu? Tá certo. Não deseja ser objeto de estudo não, né? Olha, Pedro, eu já tô com a minha quilometragem um pouco alta, mas acho que eu não chego até o Jurássico, não, a idade jurássica ainda não, viu? Tá bem. Bom, o Adilson. Oi. Que coisa, hein? Nós vamos falar aí sobre o Campeonato Paulista e o Santos acabou não entrando, não podendo jogar, não jogou, né? Teve aí o seu jogo foi adiado, porque na Fonte Luminosa faltou luz. Não? Pedro, ironias do destino, né? Se na Fonte Luminosa faltou luz, você imagina no resto da cidade, né? A que ponto nós chegamos, hein? A que ponto nós chegamos? Nem a Fonte Luminosa está aí, né? Imune a faltar energia, quer dizer, nem ela foi poupada, né? Pois é, esse jogo do Santos aconteceria no sábado, né? Mas caiu um dilúvio em todo o estado de São Paulo, choveu muito na região de Araraquara, raios, né? A energia foi restabelecida, mas voltou a cair novamente, horas de espera, e aí o delegado da partida decidiu adiar, cancelou. Então essa partida foi adiada, né? Com isso o técnico
Fabian Bustos, que disse que estava super ansioso para fazer uma estreia, né? Disse também que nunca na sua vida tinha visto uma chuva tão forte assim. A sua estreia acabou sendo adiada. Esse jogo foi remarcado para o dia 16 de março, né? Então, portanto, no dia 16 de março, o Santos volta à Fonte Luminosa para encarar a Ferroviária, né? Porque o Santos tem jogo já amanhã pela segunda rodada da Copa do Brasil. O Santos já está viajando para Piauí, onde vai enfrentar o todo-poderoso Fluminense do Piauí, meu caro Pedro. Nossa, aí ó, Fluminense, esse nome dá o que falar, viu? E se a gente comparar com o Fluminense do Rio de Janeiro, o time tá comendo a bola, hein? Tá comendo a bola, né? O Fluminense que tá bem, foi campeão da Taça Guanabara, mais uma vez, né? O Abel Ferreira fazendo um belíssimo trabalho. A imprensa tem aí badalado, né? Os técnicos estrangeiros que estão tomando conta do nosso futebol, mas o Abel Ferreira é ídolo no Fluminense, ídolo também no Inter de Porto Alegre, né? E o Abel Ferreira aí sendo campeão da Taça Guanabara, tá bem na Libertadores, avançou a primeira fase, agora tem a segunda fase, vai encarar o Olímpia do Paraguai, né? E se despachar o Olímpia, aí sim o Fluminense entra na fase de grupos, né? O Fluminense que fez investimentos, a gente está vendo o resultado, né? O Fluminense que trouxe aí do Palmeiras o William Bigode, trouxe também o Felipe Melo, já tinha o Fred, né? Que estava lá, jogadores experientes também da base, ou seja, o Fluminense está montando aí um time interessante, né, meu caro Pedro? Espero que o Fluminense do Piauí não se inspire no Fluminense, né? Exato. Que fique só no Rio de Janeiro, né? Porque a zebra tá passeando nessa Copa do Brasil, né? Tá certo. Bom, Adeus, agora então o Santos fica aí com um jogo aí a menos, né? Esse jogo adiado. Mas nós tivemos aí a sequência do Campeonato Paulista no sábado mesmo, né? Tivemos, né? A gente teve o grande clássico, né? Envolvendo aí Corinthians e São Paulo. Foi o grande clássico, o grande jogo do sábado, né, do Campeonato Paulista. O jogo foi no Morumbi, também uma chuva muito forte caiu aqui na capital paulista, choveu muito aqui na região do Morumbi, aliás, chuva de granizo, né? Choveu bastante. Mas o São Paulo, rápido, aos 51 segundos do primeiro tempo, né? Aquela música do São Paulo que já está virando um hino entre os torcedores são paulinos, um hit, né? Toca no Caleri que é gol. Tocou no Caleri aos 51 segundos do primeiro tempo. O São Paulo fez 1-0, né? E depois disso o Corinthians não conseguiu furar a defesa do tricolor. O Corinthians não conseguiu empatar. Não conseguiu também quebrar um tabu, que já persiste há 5 anos. O Corinthians não vence o São Paulo jogando no Morumbi. Então mantém-se o tabu. Rogério Ceni já é a 7ª partida do São Paulo sem derrotas, sem perder. A 4ª vitória do Rogério Ceni em clássicos, ainda não perdeu nenhum clássico, né, contra o Clube Paulista, depois que voltou aí para São Paulo para comandar o tricolor. Então o São Paulo está muito bem, e foi a estreia, né, no Corinthians do técnico português, né, do Vitor Pereira. Então o português não estreou tão bem assim, estreou com derrota. Disse ele que tem muito ainda para preparar, que gostou do volume de jogo da equipe. Alguns já dizem que estão vendo alguns sinais, né, da mão do técnico Vitor Pereira, que quer um pouco mais de intensidade, gosta muito de começar a marcação alta lá em cima. E os jogadores do Corinthians ainda não estão acostumados, né, com essa característica, né, de marcar. Os jogadores do Corinthians também são jogadores já com uma certa idade. O Corinthians trouxe o Roger Guedes, o Renato Augusto, né, trouxe aí também o Paulinho. Eu não sei se ele vai conseguir, né, encaixar essa filosofia de jogo, porque tanta intensidade assim precisaria de um plantel um pouco mais jovem, né, para segurar essa intensidade que ele quer nos 90 minutos da partida. Então vamos ver como que o Corinthians vai aí se comportar com o técnico Vitor Pereira, que agora o Corinthians volta a jogar só no próximo final de semana. Ele terá aí uma semana inteira para preparar esse time, né? O Corinthians que volta a campo agora contra a Ponte Preta, né? A Ponte Preta que vive um momento muito ruim no campeonato, apenas 2 vitórias, 7 derrotas. Então o Vitor Pereira aí tem tudo para vencer, né?
na sua segunda partida na próxima semana contra a Ponte Preta. O Adilson, nós Pois temos aí, dá um nome dos clássicos, né? Por exemplo, Santos, São Paulo, é o Sansão, né? Assim, Sansão. São Paulo e Corinthians, São Paulo, qual é o nome? O Choque Rei. Ah, eu pensei que fosse Com de Corinthians e São de São Paulo, Consan, a Consan. Você lembra da Consan? Da Consan? É aqueles ônibus que ficavam andando na rua pedindo sangue para as pessoas. Ah, isso daí acho que é da época do Duda, né? Exato, então tinha Consan, né? E eu acho que aí, como você fez fez um comentário sobre o Corinthians aí, né? Que precisava de gente mais jovem, talvez estava aí, precisando aí, e não tinha sangue suficiente aí para o pessoal, né? Porque é uma filosofia diferente, né? O Corinthians aí, já lembrando que esse ano, a gente está no mês de março, e é o terceiro técnico do Corinthians, né? Terceiro técnico. E nós vínhamos comentando aqui que era melhor ter deixado o Fernando, né? Pois é, o Fernando Lázaro estava invicto, né? Então o Corinthians quebra essa invencibilidade, porque você começa um trabalho com o Silvinho, né? O Silvinho terminou dezembro, virou janeiro ainda técnico do Corinthians. Foi demitido depois da derrota para o Santos no Clássico. Aí o Fernando Lázaro vem, faz um outro tipo de trabalho, né? Coloca a mentalidade dele. Aí você tira o Fernando Lázaro, chega agora o Vitor Pereira, né? O Corinthians já está classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista, para a fase de mata-matas, né? Mas a gente sabe, a gente que em São Paulo costuma dizer que o Campeonato Paulista não é tão importante assim, né? Não se dá tanta importância, né? É importante para quem ganha, né? Para quem perde diz que é só o Paulistinha, mas derruba técnico, né? Você perder aí nesse mata-mata, corre-se o risco de ser de ter técnico derrubado. É claro que isso não vai acontecer com o Vitor Pereira, que está chegando agora, mas o técnico ficará pressionado, né? Se não conseguir em pouco tempo ter resultados com a sua filosofia, até porque fica aquela comparação, e já começou a comparação, né? Do português do Corinthians com o português do Palmeiras, né? Exato. Bom, e aí o que temos mais? Bom, aí nós tivemos ainda ontem São Bernardo 1, Mirassol também 1, Novo Horizontino 1, Inter de Limeira 2, o Novo Horizontino perdeu em Novo Horizonte, mais uma derrota do Novo Horizontino, e com isso, né? Já está rebaixado, não? Está rebaixado, exatamente, rebaixado, primeiro rebaixado do Campeonato Paulista, o Novo Horizontino que não venceu nenhuma partida, e termina aí uma sequência vitoriosa do Novo Horizontino, né? Ele que foi campeão do interior, campeão paulista do interior no ano passado, o Novo Horizontino que foi campeão, conseguiu a classificação na Série C, né? E subiu para a Série B, então esse ano vai disputar a Série B do Campeonato Paulista, então manteve o mesmo técnico, manteve o mesmo plantel, fez contratações pontuais, mas ainda assim o time não rendeu, trocou de treinador no meio do Campeonato Paulista, né? E não foi o suficiente para evitar o rebaixamento. Então o Novo Horizontino, no ano que vem, é o primeiro clube aí rebaixado e irá disputar a Série A2 do Campeonato Paulista. Agora resta saber quem será o outro time, né? Que será rebaixado. Então a briga aí tá grande. Lembrando que no Campeonato Paulista são as duas piores campanhas, né? Os dois piores clubes que fizerem a pior campanha são rebaixados aí na classificação geral. Já foi o Novo Horizontino, agora tem muita gente brigando aí pela outra vaga, né? E tivemos Santo André 0, Ituano também 0, esse resultado coloca o Santo André na zona de classificação no grupo D, que é o grupo do Santos. Agora o Santo André com 11 pontos, o Santos tem 10, o Santos está fora da zona de classificação, mas lembrando que o Santos tem um jogo a menos, né? Que é justamente o jogo de sábado contra a Ferroviária, que nós comentamos aqui, que foi adiado por conta das fortes chuvas. E temos o seu Palmeiras, o único invicto no Campeonato Paulista. O Palmeiras muito bem, jogando contra o Guarani no Allianz Parque. O Palmeiras acabou vencendo pelo placar de 2-0, então o Palmeiras é mais líder do que nunca, né? E ontem à noite ainda nós tivemos Bragantino 2, Botafogo 0, Bragantino líder absoluto do grupo D, o grupo do Santos. O Bragantino também é mais um que já garante classificação matemática para a próxima fase. Então, portanto, Bragantino, Palmeiras e Corinthians, né, matematicamente todos classificados. E o São Paulo,
caso o Santos vencesse ontem a Ferroviária, o Tricolor também já estaria matematicamente classificado para a próxima fase, né? Como o jogo foi adiado, então fica aí também adiada a classificação antecipada do Tricolor, né? Então é isso, meu caro Pedro, de Campeonato Paulista. Você quer dar uma passada aí na classificação dos grupos? Pode ser. Pode ser? Então vamos lá. Vamos começar aí pelo grupo A. O Corinthians é líder com 17 pontos, a Inter de Limeira segunda colocada com 11. Então hoje estariam classificados Corinthians e Inter, né, de Limeira. O Água Santa tem 10 e o Guarani também tem 10. Então o grupo A, bastante embolado a briga por essa segunda vaga. Inter de Limeira, Água Santa e Guarani, todos têm chances de se classificar no grupo A, lembrando que o Corinthians já está classificado matematicamente, agora faltam só 2 rodadas. No grupo B, o grupo do São Paulo, líder o São Paulo com 17 pontos, o São Bernardo na segunda colocação com 15 e a Ferroviária ainda com chance de classificação, tem um jogo a menos, então portanto aí São Bernardo e Ferroviária brigando, né, pela segunda vaga desse grupo B. O Tricolor praticamente também já classificado. E o Novo Horizontino, 3 pontinhos apenas, é o primeiro rebaixado. No grupo C, o grupo do Palmeiras invicto no campeonato, 20 pontos, né? E na segunda colocação tem o Mirassol com 17, em terceiro o Ituano com 15 e em quarto o Botafogo também com 15. Ou seja, os 3 clubes, né, têm chances também de classificar para a segunda vaga, já que a primeira é do Palmeiras. Então um grupo bastante embolado. O grupo do Santos, o grupo D, Bragantino é líder absoluto com 19 pontos, já classificado para a próxima fase, e aí resta mais uma vaga. Santo André, Santos e Ponte Preta lutam por essa segunda vaga. O Santo André tem 11 pontos com 10 jogos, o Santos tem 10 pontos, tem um jogo a menos, e a Ponte Preta tem 8 pontos. Então, portanto, Santo André, Santos e Ponte Preta ainda tem chance de se classificar por essa segunda vaga. Isso também resta dizer que o Santos corre sério risco de não avançar para a próxima fase, né? O Santos precisa aí fazer a lição de casa, meu caro Pedro. Tá certo. E o que nós temos mais? Bom, você falou aí no último final de semana, nós conversamos na quinta-feira, né, a respeito do início do Brasileirão Feminino. Exato. Né? Então, o Brasileirão Feminino já começou, o atual campeão é o Corinthians, né? Então o Corinthians brigando aí pelo tricampeonato, o São José também é bicampeão, buscando pelo tricampeonato. São 16 equipes, né, de todo o Brasil brigando aí pelo título desse ano. Nós tivemos a estreia do Teu Palmeiras, que venceu o Atlético Mineiro, né, por 2-1, com a volta da Bia Zanerato, aí a Bia muito bem, que estava na China, né, comandou a vitória do Palmeiras. O Corinthians, que fez a sua estreia contra o Red Bull Bragantino, jogando na Fazendinha. O Corinthians tomou um susto, acabou iniciando a partida perdendo por 1-0, depois num gol contra, da zagueira do Red Bull, empatou 1-1, depois acabou virando 2-1. Então o Corinthians e Palmeiras aí estreando com vitória, né, no Campeonato Brasileiro. O São José, outra equipe paulista da competição, também venceu bem o Avaí Kinderman pelo placar de 2-0. E o Santos, jogando contra o Real Brasília, o Santos estreou com derrota. O Santos perdeu para o Real Brasília, uma equipe tecnicamente até meio fraca, né? O Santos acabou perdendo pelo placar de 3-1, meu caro Pedro, né? Então, tivemos ainda a Ferroviária 2, Smack 0, né? E hoje, às 8 horas da noite, tem a estreia do São Paulo, Flamengo e São Paulo encarando o Flamengo no Rio de Janeiro. Lembrando que o São Paulo é o time, né, da nossa querida Formiga com 43 anos de idade, vai disputar o Campeonato Brasileiro, né, e faz a sua estreia hoje com a camisa do Tricolor. Então vamos aí, né, ficar de olho na Formiga, que já disse adeus à seleção brasileira, mas continua jogando aí, defendendo as cores do Tricolor. E fechando a primeira rodada, ainda tivemos Cruzeiro 0, Grêmio também 0, meu caro Pedro. A Formiga já vem de uma linhagem de trabalhadoras, né? A Formiga sempre é pensada assim como aquela que trabalha realmente. A cigarra não, né? A cigarra só canta. Pois ela tem justamente esse nome de Formiga porque é incansável, 43 anos e ainda está nativa, né? 43 anos ainda nativa, e ano que vem, né, é ano de
de Copa do Mundo de futebol feminino. Nós teremos em dezembro aí o Mundial masculino no Catar. Em 2023, no ano que vem, teremos o Mundial feminino na Austrália e Nova Zelândia. Serão os países sedes. E ainda a Marta deu ontem uma entrevista dizendo que a Formiga ainda teria um pouco mais de lenha para queimar, poderia fazer a sua última Copa do Mundo no ano que vem, porque ela está bem, né? Muito bem, ainda tem condições de jogar, mesmo estando com 43 anos de idade hoje. Na Copa estaria com 44, né? Mas segundo ela, a Formiga ainda teria condições, pelo menos, de atuar em algumas partidas, né? Então, a Formiga aí é mais uma atração desse Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, né? Que esse ano a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, ainda não divulgou a premiação. No ano passado nós tivemos aí a premiação por volta de 200, né, e 30 mil reais para o campeão brasileiro. Veja bem, 230 mil reais, né? Então foi 1% do título do campeão brasileiro, né, que foi aí o Atlético Mineiro. Então existe uma cobrança muito grande para que a CBF melhore, né, essa premiação, né? Vamos ver se isso acontece, meu caro Pedro. Então, podíamos seguir os passos aí da Federação de Futebol lá dos Estados Unidos, viu? Que anunciou aí na terça-feira, no dia 22, lá que as jogadoras da seleção feminina daquele país receberão o mesmo salário dos atletas da equipe masculina. Olha só, hein? Pois foi uma vitória gigante, né, do futebol feminino nos Estados Unidos, essa equiparação de salário, né? Era uma luta, né, que vinha já há muito tempo. Elas disseram que nem acreditavam nisso, né, mas aqui no Brasil existe também uma reivindicação, pelo menos em relação à premiação, isso em Copa do Mundo, isso também em Olimpíadas, né, que se melhorasse, ou que se colocasse aí os prêmios, talvez não equiparados, né, mas talvez próximo, porque precisa, né? São jogadores que vão disputar Olimpíadas, são jogadores que vão disputar a Copa do Mundo. A gente tem a Marta, 6 vezes eleita a melhor jogadora do mundo, né, a maior artilheira da história da seleção brasileira entre homens e mulheres, a Formiga, que tem o maior número de partidas e Copas do Mundo disputadas também entre homens e mulheres. A gente vê aí essa diferença, né, absurda quando se fala em valores, comparando o futebol masculino com o nosso futebol feminino aqui no Brasil, né, Pedro? Tá, só fazendo um registro, viu, o Adilson? Nós estamos aqui com o psiquiatra e secretário nacional dos cuidados de prevenção de às drogas aí do Ministério da Cidadania, o Quirino Cordeiro Júnior, né? Ele está assim, do lado direito ele está sorrindo, do lado esquerdo ele está triste, porque o Corinthians dele, se for falar do Corinthians masculino, aí perdeu do São Paulo, mas no feminino ele está sorrindo, do lado esquerdo assim, ele fica sorrindo, do lado direito ele fica um pouco triste. É normal isso? É normal, né, Pedro? Normal, existe um certo desequilíbrio aí, né? Mas ainda bem que a gente tem essa opção de sorrir, né? Então a gente tem... Agora, o triste é o Santos, né? Mal no Campeonato Paulista e já estreou com derrota também no Brasileirão Feminino. Mas, por outro lado, eu estou feliz também, porque nesse final de semana o Santos não perdeu, meu caro Pedro. Exatamente. Veio uma luz, né, para o Santos, e o Santos não precisou nem entrar em campo, né? para se manter ali, né, com o mesmo resultado, não precisou nem entrar em campo. Nem entrar em campo, já com o novo técnico, WO, né? A gente com o novo técnico estamos invicto, nós não perdemos nenhum ainda. Tá certo. O que você tem mais para hoje aí? Bom, para fechar o cardápio aí, meu caro Pedro, Libertadores, né, 2022, amanhã tem brasileiros em campo, né? Então nós teremos amanhã o América Mineiro contra o Barcelona de Guayaquil, o Barcelona, que é o ex-clube aí do técnico do Santos, né, o Fabián Bustos. O América que conseguiu uma vitória extraordinária, um milagre de Assunção, né, depois de estar perdendo por 3-0 no valor agregado para o Guarani, conseguiu empatar em 3-3 e vencer nos pênaltis. Então o América conseguiu avançar para essa próxima fase. Tem agora o Barcelona, que é um time mais experiente, né?
e se o América avançar, aí sim estará na fase de grupos da Libertadores. Então, portanto, amanhã começa aí esse desafio para o América. América e Barcelona, primeiro jogo é em Minas, né, e o segundo jogo de volta lá em Guayaquil, na cidade do Equador. E na quarta-feira temos o Fluminense contra o Olímpia. O Fluminense também joga em casa, né, joga aqui no Rio de Janeiro, e depois a segunda partida é no Paraguai contra o Olímpia. Agora sim, são os últimos jogos dessa pré-Libertadores. Quem avançar estará na fase de grupos, meu caro Pedro. Tá ótimo. Bom, olha, só quero apontar aí então um fato negativo da semana. Foi a briga aí dos torcedores dentro de São Paulo e Corinthians, brigando no metrô, e também tem outras torcidas se pegando por aí, que foi o caso do Atlético Mineiro do Cruzeiro, que até deixou mortos, né? Exatamente, né? Isso sem falar que também isso aí ocorre lá do outro lado, né? O caso ali do México, né? Do México, né? E amanhã a gente fala aí também sobre um comentário machista, né? De ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Marcelinho Carioca, né? Fez um comentário muito machista aí com colegas aí que estavam fazendo a cobertura, as meninas que estavam fazendo a cobertura aí do clássico, né? Pois é, né, Pedro? E uma fala infeliz do Marcelinho Carioca, né? Porque amanhã, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, né? E nessa data tão próxima, a gente teve um deputado com essa declaração que teve, que hoje foi capa, inclusive, do The Guardian, né? Falando das falas do deputado aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, às vésperas do Dia Internacional da Mulher. Agora nós temos também a fala do Marcelinho, né? Também repercute muito por tudo que representa o Marcelinho, grande ídolo da torcida corintiana. Mais uma vez, uma frase aí muito triste, né? Então amanhã, Dia Internacional da Mulher, a gente precisa refletir muito, né? Sobre de que maneira nós homens, principalmente a civilização, tem cuidado e protegido a dignidade, né, humana feminina. Eu acho que a gente falhou e continua falhando muito, né? Porque os ataques às mulheres vêm de todos os lados, né? Vêm de quem deveria nos proteger, vem de legisladores, vem de homens públicos, vem do seu namorado, do seu marido, do seu companheiro, vem da própria sociedade, ou seja, né, é uma fala infeliz. E só para finalizar, e Pedro, terminar com uma notícia boa, né? Diante de toda essa violência que está acontecendo no futebol, lá no México, briga de torcidas, torcidas que fazem emboscadas para jogar pedras e bombas em ônibus, né, dos times de futebol, está surgindo um movimento na Várzea, o mesmo movimento do Várzea Sem Fome, que foi um exemplo e referência de arrecadação de alimentos durante a pandemia, que teve aí grandes marcas patrocinando também. Estamos iniciando, né, o movimento Todos pela Paz, né? Então eu fui convidado aí junto com o jornalista Marcelo Mendes para ser um dos mediadores dessa campanha que terá abrangência nacional. Será feita em todo o Brasil uma campanha Todos pela Paz, para a gente poder aí levantar essa bandeira no futebol diante de brigas de São Paulo e Corinthians, brigas de Atlético e Cruzeiro com mortos, como você disse, essa briga lá no México também, que repercutiu no mundo todo, emboscadas para times de futebol, que quase tirou a visão do goleiro do Bahia. Também o Grêmio foi vítima, tivemos o Grenal adiado por conta disso. Então nós estamos levantando a bandeira do Todos pela Paz no futebol, e amanhã a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Claro. Então, amanhã estará aqui conosco, né, Adilson? Sim, meu caro Pedro. Então amanhã, no Dia Internacional da Mulher, estaremos aí, né, fazendo um programa especial, né, falando mais de futebol feminino e repercutindo também essas falas. Tá ótimo. Adilson, um bom dia para você, uma boa semana, ótima segunda-feira e até amanhã. Até amanhã, meu caro Pedro. Bom, e agora nós vamos chamar então aí a Débora Mendonça, que está trazendo aí para nós aí a situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo, ela que vem com o boletim de trânsito. E lembrando que o Metrópole em Foco tem oferecimento Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.
O Sicredi informa. Tenha cuidado com os golpes por telefone e internet. Nós do Sicredi nunca ligaremos para você pedindo sua senha ou outros dados pessoais, nem solicitamos acesso ao seu celular ou computador para fazer transações. Nunca forneça essas informações e, se ficar em dúvida, entre em contato com a gente pelos nossos canais oficiais. Sicredi, gente que coopera, cuida. 9h32. Em tempo real, as informações do trânsito na Trianon. Proteja seu cão por dentro e por fora com o inovador NexGard Spectra, uma solução completa contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos em um delicioso tablete. É e pronto. Falando agora da Zona Sul, caminho sentido centro de Vice pela Avenida Atlântica, que tem 2,5 km com excesso de veículos até a aproximação à Avenida Guarapiranga. No trecho, o motorista precisa de 25 minutos, quase meia hora para esses 2,5 km. Caminho pelo Olívia Guedes Penteado, a continuação da Rio Bonito, não está muito melhor, são 2 km também com a redução de velocidade, porém o motorista vence esse trajeto em aproximadamente 10 minutos. Portanto, Rio Bonito e Olívia Guedes Penteado, caminhos melhores na comparação com a Avenida Atlântica. Chegou o novo NexGard Spectra, dose única mensal contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos em um delicioso tablete. Ação interna e externa é e pronto. No decorrer da nossa programação, as informações do trânsito em tempo real, aqui no 740M da Rádio Trianon. Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos. Olá, muito prazer, eu sou Adilson Moraes e quero te fazer um convite. Todos os dias eu estarei aqui na Rádio Trianon AM 740, no programa Metrópole em Foco, para falar de esportes. Notícias do futebol masculino, futebol feminino, esportes olímpicos, futebol amador e muito mais. Então eu conto com a sua audiência, hein? Um abraço e até lá. Feitos Assessoria, assessorando o crescimento do seu negócio. Assessoria contábil e fiscal, assessoria em administração de pessoal, legalização de empresa, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107, WhatsApp 99538-8523. 95297-6359 ou pelo e-mail contato@feitosassessoria.com.br. Avenida das Conchas, 678, Cidade de São Pedro, Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Assessoria. Quer dizer, eu tenho esperança. Quer dizer, eu participo. Quer dizer, eu ajudo. Quer dizer, eu cuido. Quer dizer, eu amo. A Casa Hope precisa muito da sua doação para ajudar ainda mais crianças e adolescentes portadores de câncer, transplantados de medula óssea, fígado e rins e a salvar mais e mais vidas. Casa Hope. Acesse hope.org.br e ajude. Trianon, 24 horas no ar, a mais paulista das rádios. E aqui no Retorno do Metrópole em Foco, hoje nós estamos aqui, temos a presença do Quirino Cordeiro Júnior, ele que é o psiquiatra, ele é secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, já esteve aqui conosco em outras ocasiões e hoje, conforme foi postado aí nas redes sociais, aí nós vamos falar um pouco aí, inclusive sobre
as vagas, né? E saiu até uma nota aí da Prefeitura de São Paulo, parece que agora até comentou isso aí, viu? Por esse motivo. Bom, mas isso aqui nós vamos falar agora no decorrer do bate-papo aqui nosso. E a Isilda Alves, né, que é jornalista, autora do livro Guerra pela Vida, a campanha da Jovem Pan aí, né, contra as drogas, vencedora aí de 27 prêmios, também reconhecida em várias câmaras municipais do estado de São Paulo. Bom, a gente fala sempre da Isilda aqui, o currículo dela é extenso. Então, se a gente ficar dando currículo aqui toda vez que ela vier aqui, a gente não faz programa. E ela também é responsável aí pelo Metrópole em Foco contra as Drogas, que traz toda terça e toda quinta aí depoimentos, e não só depoimentos das mães, né, mas também tem aí depoimentos de profissionais da área e depoimentos de viciados, né, que conseguiram superar, e isso é muito bom. Bom, de mais nada, só aguarda um pouquinho, querido. Bom dia, Isilda. Bom dia, Pedro. Hoje é um dia muito especial. Doutor Quirino, com licença, mas hoje o Metrópole em Foco faz 5 anos. O Pedro manteve esse programa que é valorizadíssimo pelas famílias, é o que une as famílias no estado de São Paulo, porque ele faz um diferencial. O seu programa, ele procura saber o que as pessoas pensam antes de discutir os assuntos, o que é uma raridade hoje no jornalismo. Parabéns. Muito obrigado. E estamos recebendo hoje a maior autoridade quando se fala em dependência de drogas no país, que é o Dr. Quirino Cordeiro Júnior, que tem um currículo que, se nós formos ler aqui, nós vamos ficar a semana inteira. Tá bom. A gente só passa aqui, só dá um apanhado, e na conversa nós vamos indo. Então, bom dia, querido doutor Quirino Cordeiro Júnior. Bom dia, Pedro, bom dia, Isilda. Bom, antes de mais nada, então, né, Pedro, é uma imensa satisfação estar aqui, em especial na data de hoje, em que o programa Metrópole em Foco completa 5 anos no ar. Então, parabéns a você, Pedro, parabéns a toda a sua produção, e parabéns à Rádio Trianon. E, obviamente, não posso deixar também aqui de dar a minha saudação à sua audiência. Muito obrigado. Bom, Isilda, nós vamos hoje aqui falar com o Dr. Quirino sobre as vagas em clínicas, né? Em comunidades terapêuticas. Comunidades terapêuticas. Comunidade terapêutica. Que o governo federal disponibilizou, né? Tem aí, tá pronto. Graças aí, ao Dr. Quirino. Então, e até então parece que existe aí uma certa resistência das prefeituras em aceitar isso, Total. Né? Como eu diria assim, total. Mas assim... eu vou perguntar, talvez, eu vou ver aqui com o Dr. Quirino. Dr. Quirino, isso aí o que é? Política? Então, Pedro, desde o início da atual gestão do governo federal, 2019, nós temos trabalhado para ampliar, para aumentar o número de vagas disponíveis para a população, para o tratamento gratuito para pessoas que apresentam dependência química nas comunidades terapêuticas. Para que os amigos que estão nos acompanhando possam entender, comunidades terapêuticas são casas de recuperação para pessoas que apresentam dependência química. É uma clínica gratuita para tentar a recuperação. Né? Exatamente isso. Até o ano de 2018, o governo federal financiava pouco mais de 2.000 vagas nessas entidades. Já no início da atual gestão do governo federal, então, nós conseguimos, em 2019, já ampliar para quase 11.000 vagas, ou seja, nós saltamos de 2.000 para cerca de 11.000 vagas. 5 vezes, mais de 5 vezes. Isso, e nós financiávamos, então, cerca de 500 dessas comunidades terapêuticas em todo o país. E no ano passado, em dezembro, no final do ano, nós conseguimos fazer um aumento de vagas. Nós saltamos, então, dessas 11.000 vagas, passamos para 17.300 vagas, ou seja, no ano passado, em dezembro, nós ampliamos em mais 6.300 vagas e chegamos hoje no financiamento de cerca de 700
comunidades terapêuticas em todo o país, que ofertam então a possibilidade concreta para a recuperação de pessoas com dependência química de maneira absolutamente gratuita. E só aqui no estado de São Paulo, só para aproveitar esse momento, sim, Pedro, que estamos aqui falando em especial com os amigos aqui de São Paulo, só no estado de São Paulo, hoje, nós dessas cerca de 700 entidades que financiamos em todo o país, aqui no estado de São Paulo nós financiamos 77 comunidades terapêuticas, perfazendo um total de quase 2.000 vagas, né? Só para que os amigos possam ter uma ideia em termos de cifras de recursos, para o financiamento dessas 17.300 vagas para todo o país, hoje nós aportamos um recurso anual de 235 milhões de reais, e aqui no estado de São Paulo um montante de 27 milhões para o financiamento dessas cerca de 2.000 vagas em 77 comunidades. Com isso, então, o nosso objetivo, Pedro, é reduzir as barreiras de acesso das pessoas ao tratamento e garantirmos, então, que as pessoas possam acessar esse tratamento para que elas possam trilhar o seu caminho rumo à recuperação. Doutor Quirino, o senhor falou em 2.000 vagas só no estado de São Paulo, né? Já está lotado? Como é que está? Porque nós temos 2.000 vagas, certamente nós temos... o senhor falou aí que houve um aumento, né, de 2.000 vagas antes, em 2017, né? E já em 2018, 2019, passou das 2.000, hoje nós temos 17.000 vagas em todo o país. Só no estado de São Paulo, 2.000 vagas, né? Mas nós temos um número muito maior de dependentes e muita gente clamando, né? Pelo menos os familiares, alguns dependentes, né? Porque nós sabemos que é uma doença, alguns não querem o tratamento e alguns querem, mas a totalidade da família, né, desses dependentes querem o tratamento. 2.000 vagas. É pouco, já lotou essas 2.000 vagas aqui em São Paulo. Como é que nós estamos com isso, hein? Infelizmente, Pedro, nós estamos enfrentando no Brasil um problema muito grave no cenário do uso de drogas. Só para que a gente possa ter uma ideia, qual que é o cenário que nós herdamos no Brasil em 2019, e por isso, inclusive, nós publicamos naquela ocasião aquela que é considerada a nova política nacional sobre drogas, para que a gente pudesse fazer um enfrentamento mais efetivo de todos os problemas que as drogas vinham causando para o país. Só para a gente ter uma ideia de como que o cenário era um cenário extremamente desafiador, de acordo com relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, a UNODC, o Brasil, naquela ocasião, era o principal mercado consumidor de crack do mundo. O Brasil consumia cerca de 20% de toda a droga consumida no mundo. O Brasil, segundo o maior mercado consumidor de cocaína do mundo. E nós vimos sendo, por conta dessa situação do aumento do consumo de drogas, uma série de problemas para a nossa sociedade. Por exemplo, aumento de pessoas em situação de rua, expansão das cracolândias, que são as cenas abertas e uso de drogas. A gente vinha tendo aumento de suicídio. Só para que as pessoas possam entender, segundo, o maior fator de risco para alguém morrer por suicídio é a dependência química. A gente vinha tendo também um aumento importante dos homicídios, dos assassinatos no Brasil. O Brasil fechou o ano de 2017, Pedro, com mais de 65 mil assassinatos, e parte considerável desses assassinatos relacionados ao cenário das drogas. A gente vinha tendo um aumento importante do afastamento do trabalho no Brasil por conta da dependência química. A gente vinha tendo um aumento do encarceramento de pessoas com quase dependência química. Não porque a lei de drogas no Brasil encarcera pessoas dependentes químicas, pessoas que estão portando drogas para o seu consumo. Não. Isso deu uma coisa pacificada, isso não acontece no país. Mas o que vinha acontecendo, infelizmente, é que essas pessoas com dependência química não vinham recebendo tratamento apropriado, as pessoas, então, se vulnerabilizavam, se fragilizavam, entravam em conflito com a lei e eram presas. Ou seja, ao invés de elas receberem o tratamento apropriado, elas acabavam, infelizmente, sendo encarceradas. Diante desse cenário todo, então, a gente começou a
a fazer essas mudanças na política, e uma delas, em uma das frentes que a gente está trabalhando, é no aumento da oferta de vagas. Agora, sim, é muito importante que nós continuemos, e esse é o nosso objetivo. Até o final desse ano, nosso objetivo é que nós possamos passar de 20 mil vagas financiadas no país. Então, o nosso trabalho tem sido sempre no sentido de ampliar o número de vagas ofertadas para o tratamento gratuito das pessoas nessas entidades. Então, isso é muito importante. E só para finalizar aqui, Pedro, nós também temos trabalhado para ofertar o tratamento em outros serviços, ou seja, a ideia é que nós possamos ser uma rede ampla de tratamento, de cuidado às pessoas. Só para lembrar que nas comunidades terapêuticas, a internação necessariamente precisa ser voluntária, ou seja, a pessoa com dependência química precisa aceitar o tratamento. Entretanto, nós temos também buscado aumentar a oferta de vagas para internação involuntária. Lembrando aqui, Pedro, que nessas mudanças que fizemos na política de drogas, nós trabalhamos também para mudar a lei de drogas. Então, lá em 2019, quando nós mudamos a política de drogas, nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional a nova lei de drogas, que é a Lei 13.840, e que prevê a possibilidade da internação involuntária, ou seja, aquela que acontece contra a vontade do paciente. Entretanto, só para lembrar aqui que em casos clínicos extremamente graves, para esses casos, então, que são indicadas as internações involuntárias, a pessoa perde a capacidade total, com dependência química grave, perde a capacidade total de tomar decisões autônomas, começam a se colocar em risco e colocar outras pessoas em risco. Então aí cabe a internação involuntária. Não só ela pode acontecer, mas nesses casos ela deve acontecer. Então, só para lembrar que nós também temos trabalhado para aumentar a oferta de vagas, em especial em hospitais, para a realização desses procedimentos. Então, é muito importante que as pessoas possam entender que nós temos trabalhado para aumentar a oferta de vagas, mas, infelizmente, por conta desse cenário dramático que nós acabamos herdando no país, nós estamos sempre correndo atrás do problema. Mas é muito importante que a sociedade, aproveitando esse momento que estamos aqui, né, Pedro, conversando com a sua audiência, é importante que a sociedade se mobilize e exija cada vez mais do poder público, não só federal, mas estadual, municipal, para que a gente possa, junto, poder público constituído e sociedade, trabalhar no enfrentamento do problema da dependência química, que sem dúvida alguma é um dos principais problemas que assolam a sociedade brasileira hoje. O que eu queria só colocar aqui, só voltando ali, 2.000 vagas. Essas 2.000 vagas, elas já estão todas preenchidas aqui no estado? Sim, estão funcionando a pleno vapor. Não, é porque eu vejo o seguinte, que existe uma certa resistência de prefeituras, de governos estaduais, por conta da política, em falar, eu não quero aceitar, porque eu quero colher o ônus. Né? E a gente não pode pensar dessa forma. Nós temos que achar que quem tem que colher esse ônus, quem tem que ser o beneficiado é a população, não é o governo X, o governo Y, né? Por outro lado, como o senhor falou aí, que existe leis que prevê aí a interação involuntária, são leis, isso aqui. É importante lembrar que isso não é política de governo, isso aí vira uma política de Estado. E a política de Estado, ela tem que ser seguida, porque se ela é boa, ela tem que ser seguida e quem não achar que é bom, melhore. Né? A coisa, ela não pode... e é muito bom... E eu vejo que quando se conversa com algumas prefeituras, alguns deles acham que essa política está errada, as coisas não podem funcionar assim, nós temos que fazer redução somente de danos, nós temos que fazer isso, fazer aquilo, mas não olham, né, na verdade, para a população. Hoje existe tantas famílias clamando aí por vagas em clínicas, por vagas para recuperar os seus familiares, seus filhos, seus maridos, né, muitos maridos, pais, né, os pais que estão aí, que são dependentes químicos também, têm filhos lutando para recuperar e muitas vezes não tem. Por um lado financeiro, não pode bancar uma clínica particular, mas tem a oportunidade. E muitas vezes pelo lado político da coisa, né, procura
dificultar a situação, porque eu não quero dar pontos para o governo estadual e para o governo federal, eu que sou prefeito, eu estou pensando na minha reeleição, né? E isso não vai me dar voto depois, vai dar quem vai colher esse ônus positivo é o fulano, o cicrano. Não, eu tenho que olhar para o meu lado aqui, não é isso, Isilda? Eu gostaria de enfatizar dois pontos importantes que o doutor Quirino falou. Primeiro, deixar muito claro, né, porque as 17 mil vagas que existem, pelo menos das mães, eu converso com mães em todo o país, e elas dizem assim, onde tiver, eu levo meu filho. Porque o desespero é grande, porque não há vagas, quer dizer, não é que não há. As prefeituras e os estados não disponibilizam, inclusive no estado de São Paulo. Então, essas 17 mil vagas significam que temos sim condição de tratar pessoas, além do que o senhor está levantando, que é da maior importância, que é a internação involuntária. E para deixar claro, e aí eu já pediria para a sua audiência, Pedro, você quando fala, as pessoas logo escrevem, para que elas mandassem suas dúvidas pelo WhatsApp do Metrópole, porque o doutor Quirino é uma autoridade, ele tem toda a formação para responder todas as dúvidas dos pais. E entre essas dúvidas, doutor Quirino, vamos começar pelo básico. Os CAPs afirmam as famílias, eu estou dizendo porque eu acompanho muitas famílias aqui em São Paulo, que o doente que está na Cracolândia, até o doente que está, o dependente que está, tem direito de escolher. Afinal de contas, dependência de droga é doença? E que doença é essa que o CAPS nega, doutor Quirino? Isilda, nós temos aí um problema extremamente grave, né? E aí eu aproveito esse momento, Isilda, para fazer um bate-bola aqui com as questões que foram trazidas pelo Pedro, quando ele diz que existe uma resistência, né, para o tratamento em regime protegido, tanto em comunidades terapêuticas como também no ambiente hospitalar, né? Durante muito tempo, Pedro e Isilda, houve no país, de maneira absolutamente desconectada da realidade, das necessidades das pessoas, houve um entendimento de que o tratamento na área de dependência química e aí também na área dos transtornos mentais, de maneira geral, existia um entendimento de que todo o tratamento deveria acontecer na comunidade, ou seja, as internações em comunidades terapêuticas, em hospitais, não deveriam mais acontecer. Existia uma tentativa de associar as internações a uma situação de violação de direitos. Entretanto, isso é um grande absurdo, né? Não existe isso, ou seja, a internação, quando bem indicada, ela não só não viola os direitos, mas ela garante o direito ao dependente químico, garante direito ao tratamento, garante direito à saúde e direito à vida. E muitas vezes, não só a vida dele, mas a vida das pessoas que convivem consigo, porque a gente sabe que uma pessoa com dependência química em quadros mais graves, infelizmente, pode colocar em risco não só a sua própria vida, a gente viu aqui, né, o aumento de suicídio que vem acontecendo no Brasil, mas infelizmente pode colocar a vida de outras pessoas, em especial aquelas pessoas que estão mais próximas a si. Então, essa é uma questão muito importante para a gente deixar claro aqui que essa negação que existia da internação, essa resistência de não se internar as pessoas, de não ofertar o tratamento em regime protegido, foi o que levou a essa situação caótica que nós herdamos aqui no Brasil. Existem vários estudos científicos mostrando, por exemplo, que sociedades que reduzem a oferta de leitos para internação de dependentes químicos e pessoas com transtornos mentais de maneira geral, aumenta suicídio, aumenta pessoas em situação de rua, aumenta encarceramento, é o que a gente vinha tendo no Brasil. Por conta disso, então, que em 2019 nós mudamos a política, e por conta disso nós temos ampliado a oferta de tratamento em regime protegido, em comunidades terapêuticas, para internações voluntárias, em hospitais, principalmente hospitais psiquiátricos, para internações involuntárias. Aliás, Isilda, só para deixar claro aqui também,
infelizmente, muitas pessoas que apresentam dependência química apresentam o que a gente chama de comorbidade, ou seja, é um quadro de dependência química associado com um quadro de transtorno mental. Por quê? O uso de drogas em muitas pessoas, infelizmente, leva ao aparecimento de transtornos mentais. Então, por conta dessa situação, em 2019, nós mudamos a política sobre drogas. Dentro desse contexto, então, nós colocamos a necessidade de termos uma rede ampla de cuidado e não só de serviços de base comunitária. Você citou aqui os CAPs, por exemplo. Então, nós temos os CAPs, temos os ambulatórios de saúde mental que tratam a pessoa quando ela já está com um quadro clínico mais estável. Entretanto, a pessoa com um quadro clínico mais grave, como, por exemplo, você citou aí pessoas que estão em cenas abertas de uso de drogas, essas pessoas estão lá à sua própria sorte, em muitas situações, sem ter condições de tomar uma decisão apropriada para si. E por conta disso que nós fizemos questão, Isilda, de colocar na lei 13.840, que é a nova lei de drogas, promulgada pelo presidente Bolsonaro em 2019, não só a possibilidade, mas em muitos casos a necessidade da realização da internação involuntária. Só que, infelizmente, como o Pedro já nos adiantou aqui, existe ainda essa resistência que, novamente, não está embasada em questões técnicas, não está embasada em questões científicas, está embasada, sim, em questões ideológicas. E, infelizmente, em muitos lugares, ainda, por conta dessas posturas ideológicas, muitas vezes as pessoas com dependência química ainda sofrem muito. Não só os dependentes químicos, mas também as suas famílias. E a gente tem buscado no governo federal, a partir dessas mudanças todas, induzir com que estados e municípios também possam mudar essa posição. Porque, caso contrário, infelizmente, as pessoas com dependência química ainda padecerão no país. Doutor Quirino, se o senhor fosse chamado pelo prefeito, Ricardo Nunes, amigo de Pedro, amigo do Pedro, mas enfim, o Ricardo Nunes, para uma solução para essa desgraça chamada Cracolândia, que tem em cada esquina desta cidade. Proliferou de uma forma que se perdeu o controle. Tem jeito, Cracolândia, doutor Quirino? Isilda, precisa ter jeito. Precisa ter jeito. Não é possível mais nós vivermos aceitando uma situação de plena indigência, como nós temos na Cracolândia da região da Luz, aqui em São Paulo. Isso, na verdade, tem ocorrido ao longo de mais de 3 décadas. Infelizmente, sucessivas gestões da Prefeitura de São Paulo prometeram saídas, mas, na verdade, utilizaram estratégias inapropriadas. O que a gente tem buscado com a nova política nacional sobre drogas, com a nova lei de drogas, municiar, ofertar possibilidades para que os gestores locais possam lidar de maneira mais apropriada com o problema. Ou seja, de acordo com a divisão das competências do poder público, nós, o governo federal, nós trabalhamos na construção de políticas públicas, na construção de leis para o país. Nós trabalhamos buscando ofertar cuidados para as pessoas, mas ações diretas nos territórios, isso é de competência dos prefeitos. Então, o que nós temos buscado fazer é ofertar ferramentas para que os gestores locais possam estar mais habilitados, eles possam ter mais condições de enfrentar os problemas. Entretanto, para situações mais graves, como por exemplo aqui de São Paulo, nós temos buscado nos aproximar dos gestores locais para que a gente possa, inclusive, fazer trabalhos conjuntos, já que, por exemplo, se a gente pegar a Cracolândia de São Paulo, é um grande desafio. Isso daí é um desafio para toda a sociedade paulistana e que vem novamente se arrastando há mais de 3 décadas. Nesse contexto, então, respondendo a sua questão, Isilda, no mês de setembro do ano passado ainda, eu estive aqui em São Paulo, tive a oportunidade de visitar com a equipe da prefeitura do município serviços que buscam ofertar cuidado, tratamento às pessoas com dependência química. Depois, no mês de novembro do ano passado, diante dessa primeira aproximação, nós do governo federal ofertamos para a Prefeitura de São Paulo, para o município de São Paulo, a possibilidade de realizarmos um acordo de cooperação técnica, e desde então, nesses últimos quase 4 meses já, nós temos trabalhado para
ofertar para São Paulo, para o município de São Paulo, a possibilidade da realização de um trabalho em conjunto. Então, nós não só nos preocupamos com a situação da Cracolândia de São Paulo, e uma delas, né, que é a Cracolândia, a principal, localizada ali na região da Luz, mas na verdade nós temos buscado nos aproximar e ofertar a possibilidade de trabalho concreto em conjunto, porque na verdade, além dessas mudanças de política, o aumento de oferta de vagas, nós precisamos de ações concretas. Obviamente que essas ações cabem, elas são de competência do poder público local, no caso de São Paulo, da prefeitura. Entretanto, em situações mais dramáticas como essas, nós temos buscado nos aproximar e, como eu já disse, né, desde novembro nós estamos buscando a assinatura desse acordo de cooperação técnica e agora, né, com a mudança do prefeito aqui de São Paulo, nós estamos nessa expectativa de conseguir concretizar uma ação para o enfrentamento desse grave problema aqui no município. Vamos fazer um apelo ao prefeito. Desde novembro, a população não aguenta mais. A população está vivendo desespero. Não há como circular em São Paulo, vendo as pessoas jogadas nas ruas, vendo crianças. Eu vejo isso onde eu moro. Criança usando droga, criança tendo facilidade. E parece que eles são invisíveis. E não há serviço da prefeitura se chamar. Eu faria um apelo à prefeitura para que essa posição, porque daqui a pouco nem o prefeito vai conseguir andar na cidade do jeito que está. É uma questão interessante, né? O Pedro nos trouxe aqui essa questão de políticas públicas baseadas, que vinham acontecendo no passado, baseadas em redução de danos, né? Infelizmente, nós mudamos esse enfoque, Pedro, na atual política sobre drogas do país, porque, infelizmente, os resultados estão sendo muito ruins, né? E nós, se quisermos resultados diferentes, nós temos que mudar as ações, as estratégias de enfrentamento. Então, hoje, o que nós temos trabalhado, Isilda, é para que nós saiamos dessa perspectiva centrada na redução de danos que vem acontecendo no passado, para uma perspectiva focada na abstinência, e não só isso, na efetiva recuperação da pessoa com dependência química. E um grande equívoco que existe, Isilda, infelizmente, que ainda norteia e que embasa algumas decisões do poder público em alguns locais Brasil afora, é essa ideia de que a pessoa com dependência química, mesmo aquelas em situação de alta gravidade, aquelas pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade, que estão em situação de rua, nas cracolândias, que usam de maneira compulsiva a droga, que não consegue ficar 5 minutos sem usar drogas, se existe a ideia de que aquela pessoa ainda pode tomar decisões por conta própria, decisões autônomas. E a gente sabe que isso não é mais possível. Chega um determinado momento do quadro clínico do indivíduo, que o indivíduo não tem mais condições de se controlar. Por isso que estratégias de redução de danos não se aplicam a essas pessoas. Porque essas pessoas, para que elas pudessem se beneficiar de estratégias de redução de danos, para que as pessoas que estão nos acompanhando possam entender, são estratégias que vão ser utilizadas para que o próprio paciente busque reduzir eventuais problemas que as drogas estão causando para si. Agora, sim, se o indivíduo apresenta um quadro clínico tão grave que ele não consegue se controlar, como que ele vai conseguir evitar que problemas aconteçam consigo? Então, essa é uma situação que não tem lastro, que não tem base na realidade. E os resultados iam sendo muito ruins, como nós já falamos aqui. Por conta disso, então, a partir de 2019, nós temos mudado o enfoque, nós temos mudado o direcionamento dessa política pública, e hoje nós temos trabalhado para ajudar a pessoa a sair das drogas, abandonar a dependência química, abandonar as drogas, buscar um outro rumo para suas vidas. E aí que abordagens como, por exemplo, na internação das colunas terapêuticas, internações hospitalares, mesmo acontecendo de maneira involuntária, são necessárias. Então é importante que nós, obviamente, mudemos a política, e nós fizemos isso. É importante a mudança de lei, nós fizemos isso. Agora é muito importante que os poderes públicos constituídos, os poderes públicos locais e a sociedade, né, se engaje nessa nova abordagem. Só para a gente ter uma ideia, o problema da Cracolândia hoje é um problema que perpassa toda a sociedade. E
tem um impacto, viu, Pedro, não só na área de saúde. A gente muitas vezes olha a perspectiva das drogas, né, nessa perspectiva de saúde pública. Claro que é um problema de saúde pública, né? Entretanto, o problema das drogas afeta uma série inclusive a economia, né? Não, mas a economia local. Só para você ter uma ideia, Pedro, só para você ter uma ideia, problema, por exemplo, na área de segurança pública. Sim, né? sim. Recentemente, a Escola Paulista de Medicina, a Universidade Federal de São Paulo, fez uma pesquisa nessa, porque a principal cracolândia, não só de São Paulo, mas do Brasil, localizada ali na região da Luz, mostrando que ela gera mais de 10 milhões de reais por mês de recursos advindos de venda de drogas. Ou seja, isso fortalece o crime organizado, isso fortalece as organizações criminosas que exploram aquelas pessoas que estão ali. E isso daí impacta de maneira absolutamente desfavorável na segurança pública de toda a cidade. Hoje eu estava vindo para cá, vi, por exemplo, um aumento dos assaltos de celulares aqui em São Paulo, mais de 20%. Sim. E se a gente pegar esses dados, por exemplo, no resto do Brasil, nós temos conseguido diminuir esses dados. Nos últimos 3 anos, com essas ações mais duras, não só no enfrentamento às drogas, mas com outras ações que o governo federal tem realizado, nós temos diminuído de maneira importante a criminalidade no Brasil. Então não é possível que no Brasil a gente vá a gente vai para um lado e em São Paulo a gente vai para o outro. Só para você entender esse impacto, por exemplo, na segurança pública, eu falei aqui anteriormente, o Brasil fechou 2017 com mais de 65 mil homicídios, ou seja, mais de 65 mil assassinatos num país que não está em guerra. Né? E agora com essas novas políticas, com essas novas ações, nós temos conseguido, por exemplo, a redução dos assassinatos no Brasil. Nós fechamos o ano passado com 41 mil homicídios, ou seja, descemos de 65 mil para 41 mil homicídios. Só no primeiro ano da atual gestão do governo federal, 2019, nós reduzimos em mais de 20% os homicídios no Brasil. E esse ano que passou, nós reduzimos assassinatos em 7%, ou seja, nós temos conseguido já resultados concretos dessas novas abordagens. Agora, é muito importante também que o poder público constituído o Brasil afora e que a sociedade se conscientize que a gente precisa mudar de fato, a gente precisa ofertar para essas pessoas novas oportunidades de cuidado. O doutor Quirino, o senhor deu uns dados aí da própria Unifesp, estudos da Unifesp, né, que fala que a Cracolândia, só naquele pedaço ali, só na Cracolândia, vamos dizer, da Luz, movimenta-se 10 milhões de dólares, 10 milhões de reais, né? 10 milhões de reais, que é um dinheiro. Agora, nós recebemos aqui no dia 25 de fevereiro, ou seja, poucos dias atrás, né? Aí, semana retrasada, uma nota da prefeitura que ela reafirma, né, o total e integral apoio à Operação Caronte, que foi deflagrada, veja bem, em maio de 2021, a operação. E foi flagrado aí pela Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo para combater, reprimir a atuação de organizações criminosas armadas que exploram o tráfico de drogas na região da Luz. Com apoio aí da Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, subprefeitura, né? Desde o início da operação, ou seja, em maio de 2021, nós temos aí 9 meses, né, de operação. Essa operação Caronte já prendeu aí 77 pessoas por tráfico de drogas. Vários entorpecentes, não sei o que é isso, maconha, cocaína, crack, e pelo menos, veja bem, prenderam 10 mil reais em dinheiro. O senhor está falando em 10 milhões por mês. Então, se a gente colocar aqui 8 meses, são 80 milhões. Mas a polícia conseguiu prender 10 mil reais durante todo esse tempo. 77 pessoas presas. Eu não quero aqui discutir o trabalho da polícia, não quero aqui também fazer uma crítica, né, à atuação da polícia, porque nós sabemos o seguinte: não é só a polícia
ela passa os números que para nós é um número tão pífio, né? Tão pequeno perto de tudo isso que nós estamos falando, porque todo mundo sabe que R$10.000, isso aí deveria render na pior boca de fumo, aquela que nem fatura nada, isso R$10.000 era o que eles faturariam, sei lá, talvez por dia, na boca de fumo pequenininha. Na boca de fumo pequenininha. Agora, nós fizemos aí um convite, e eu estou esperando a resposta, para o próprio prefeito Ricardo Nunes, alguns secretários da área, né, que possa responder por essa área, e aí entra secretário de Ação Social, secretário de Saúde, secretário de Segurança Municipal, vamos deixar bem claro que aí é GCM, tudo bem, cada um dentro da sua coisa, e inclusive para o delegado do 77DP, que é o doutor Severino Pereira Vasconcelos, ele que é responsável pela Superação Caronte. Nós gostaríamos de conversar. Não estamos aqui para criticar esses números, embora seja um número aqui que não quer dizer coisa alguma, né? 77 pessoas presas em quase um ano de operação é nada, né? Talvez... Agora, das 77, quem é realmente o traficante ou quem foi preso? Talvez, como o senhor falou ali no início, o usuário que deveria ser tratado e ele foi preso porque ele roubou para poder sustentar o seu vício. Então esse vai para a cadeia, porque o grande traficante realmente não está preso, não é ele que está lá andando ali na Glete, na Alameda, na Praça, na Princesa Isabel, vendendo o negócio, né? Nós tivemos aí uma inusitada, que foi aquela princesinha do crack, né? Aquela menina de classe média alta, morando, e que estava lá vendendo, mas aquilo é uma coisa, assim, dentro de milhares de pessoas vendendo ali, foi pega porque talvez ela tinha um estereótipo, né? Tinha um perfil mais diferente daquele pessoal. Falou, opa, o que essa menina está fazendo aí? Vamos em cima dela, e descobriram. Bom, eu gostaria convidamos, eu estou aguardando uma resposta, talvez eu até consiga falar hoje ainda com o prefeito da capital. Agora, assim que tão logo marcar, eu gostaria da sua presença aqui também. Posso fazer uma observação? Pois não. Doutor Quirino, com licença, mas esse final de semana eu fui surpreendida com um telefonema que veio da Zona Leste de São Paulo, da Vila Regente Feijó, que tem uma praça que já está tomado por pessoal que fuma maconha, que está em frente a uma universidade. Eu escrevi a universidade, procurei a universidade, não responde. Escrevi a prefeitura, procurei o chefe da Casa Civil da Secretaria Municipal de Urbano. E ele tomou uma providência, mandou a polícia militar lá. Mas, o que mais me chocou nisso? Ao lado dessa praça tem um prédio do Rotary que, com a pandemia, não houve reuniões e ele simplesmente foi pichado e destruído. Prédio do Rotary. E nesse prédio do Rotary, um pai que me ligou, me disse o seguinte: "Viu, doutor, eu não sei o que eu faço. 10 adolescentes, 12, 13, 14 anos, fumando maconha dentro de um prédio que podia cair. E eles entraram pela janela que estava quebrada. E esses meninos que estavam sem uniforme estavam com material escolar. Então, é assim, eu aproveito o seu programa, Pedro, fazer um apelo aos pais. Hoje o acesso à maconha, doutor Quirino, não é para criança, está muito fácil, banalizaram. E os pais que estão trabalhando, achando que o filho está na escola, deveriam dar incertas, porque eles não vão e se reúnem para fumar maconha em praças e prédios abandonados. E aí eu queria fazer também fazer uma colocação até para conversar a respeito disso aí, do início, né? Como é que as pessoas chegam a isso. Mas eu vou pedir só
uma partezinho, porque nós vamos entrar rapidinho, somente no comercial, mas coisa muito rápida e voltamos logo em seguida, ok? Lembrando que esse programa tem oferecimento Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E se o que é melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. No Sicredi, você une as suas necessidades financeiras ao desenvolvimento social e econômico da sua região. Somos a alternativa que oferece taxas justas e atendimento próximo, com soluções como conta corrente, crédito, cartões, investimentos, poupança, seguros e muito mais. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente. Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos. Feitos Assessoria, assessorando o crescimento do seu negócio. Assessoria contábil e fiscal, assessoria em administração de pessoal, legalização de empresa, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107. WhatsApp 99538-8523. 95297-6359. Ou pelo e-mail contato@feitosassessoria.com.br. Avenida das Conchas, 678, Cidade de São Pedro, Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Assessoria. Quer dizer, eu tenho esperança. Quer dizer, eu participo. Quer dizer, eu ajudo. Quer dizer, eu cuido. Quer dizer, eu amo. A Casa Hope precisa muito da sua doação para ajudar ainda mais crianças e adolescentes portadores de câncer, transplantados de medula óssea, fígado e rins e a salvar mais e mais vidas. Casa Hope. Acesse hope.org.br e ajude. Olá, muito prazer, eu sou Adilson Moraes e quero te fazer um convite. Todos os dias eu estarei aqui na Rádio Trianon AM 740, no programa Metrópole em Foco, para falar de esportes. Notícias do futebol masculino, futebol feminino, esportes olímpicos, futebol amador e muito mais. Então eu conto com a sua audiência, hein? Um abraço e até lá. Trianon, 24 horas no ar, a mais paulista das rádios. Aqui no Retorno do Metrópole em Foco, nós estamos recebendo aqui o doutor Quirino Cordeiro Júnior, ele que é o secretário nacional de Cuidados e Prevenção de as Drogas, né, do Ministério da Cidadania, também é psiquiatra, médico, Isilda Alves, a nossa jornalista que está sempre aqui conosco, aqui, há anos lutando aí contra as drogas também, contra as drogas, veja bem, anos lutando, um trabalho de prevenção às drogas. Doutor Quirino, a Isilda falou aí sobre o negócio dos pais, das escolas, tudo, mas eu queria lembrar o seguinte, que o dia 18 de fevereiro foi o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, certo? E também veio aqui uns números que um dos principais problemas de saúde pública no Brasil é a dependência alcoólica, né, que leva a doenças crônicas, atinge cerca de 15% da população, maioria entre homens, né, de 18 a 29 anos, mas é uma droga lícita, né? O álcool é uma droga lícita. Também é a porta de entrada de outras drogas, né? E aí tem aí um grupo que falou, olha, é importante lembrar que esse dia, ele é um dia nacional de combate às drogas e ao alcoolismo, tá?
Nós temos que... Tá? E outros estudos, inclusive da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, da Organização Mundial de Saúde, que fala que sobre a dependência, o que ela está ocasionando, ela afeta demais o sono das pessoas, e isso está acontecendo assim, outros problemas mentais, além daquele, ainda tem outros problemas mentais que relacionado ao uso de droga, mas que também está afetando os nossos jovens. Ele falou, a coisa está tomando uma dimensão tão grande e que outras comorbidades vêm atrás de tudo isso. Não é somente a comorbidade mental, mas vêm de outras comorbidades e que não estão sendo registradas pelos órgãos municipais e estaduais, órgãos de saúde, para que possa municiar o Ministério, né, mostrando de que forma as coisas vêm acontecendo e a que ponto nós estamos chegando. Então, nós não temos assim dados, nem dados honestos sobre tudo isso. Posso só fazer uma observação, Pedro, aproveitando carona na sua pergunta, que é o seguinte: no estado de São Paulo eu escrevi sobre isso, ouvindo autoridades, e foi dito que, até eu queria perguntar ao doutor Quirino, porque no estado de São Paulo há uma proibição de se internar o dependente de droga no hospital psiquiátrico. Eu acho que é a única doença mental que não pode ir para o hospital psiquiátrico. E só é aceito se eles tiverem surto, mas quando ele já está em surto, é uma situação dramática. E é bom, doutor Quirino, também falar sobre isso, porque a população não entende. Ela acha que, então vai para o hospital psiquiátrico. A população, vamos dizer, menos esclarecida... Acha que é manicômio. Não, é que muitas vezes ele não entende, ele acha que é assim que funciona, né? Talvez aquela que não tenha uma informação maior, né? Não foi bem esclarecido a respeito disso, e talvez até por culpa nossa mesmo, dos meios de comunicação. Mas seria importante o doutor Quirino então explicar. Primeiro, a dependência de droga é uma doença do cérebro? Que forma, como é que ela altera o cérebro? Porque ela é uma doença mental. Então vamos lá, eu queria só aproveitar, talvez, Pedro, para que nós pudéssemos resgatar um pouquinho de uma questão que foi trazida no bloco anterior, que eu julgo bastante relevante, antes de nós entrarmos nessas questões trazidas agora nesse bloco. Quando nós pensamos em políticas públicas de enfrentamento às drogas, enfrentamento às suas consequências danosas para a sociedade, nós precisamos pensar em ações em 3 grandes frentes. A primeira delas é tratamento das pessoas que infelizmente já se enveredaram pelo mundo das drogas. Nós conversamos bastante aqui sobre isso. Uma segunda frente de prevenção às drogas, né, e que o governo federal também tem realizado uma série de ações nesse sentido, e uma outra frente no que diz respeito ao enfrentamento ao narcotráfico, ao crime organizado ligado ao narcotráfico. Essas 3 frentes precisam ser fortalecidas. Nós não podemos ter políticas públicas mancas, políticas públicas que hipertrofiem uma área em detrimento de outra. A gente precisa ter ações nessas 3 grandes frentes. E você, né, Pedro, nos trouxe aqui alguns números da Prefeitura de São Paulo. Eu gostaria de trazer outros números aqui do governo federal, porque nós temos tido uma ação muito dura, Pedro, no enfrentamento às drogas, no enfrentamento ao crime organizado ligado ao narcotráfico. Eu acho que isso é muito importante, porque infelizmente nós temos tido uma inversão de valores no país. Ou seja, ações policiais, ações de segurança pública, muitas vezes são questionadas, e isso é um grande absurdo. Nós não teremos resultados satisfatórios no enfrentamento às drogas se nós não tivermos também ações duras no enfrentamento ao crime organizado, no enfrentamento ao narcotráfico. No governo federal nós temos trabalhado de uma maneira bastante contundente nessa frente. Nós temos, por exemplo, batido recorde atrás de recorde na apreensão de drogas, por meio de uma ação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, um trabalho conjunto com órgãos de segurança pública dos estados. Tudo isso para mostrar que
nós não somos condescendentes a nada relacionado ao narcotráfico. Só para a gente ter um número aqui, nós temos fechado esses últimos anos, batendo esses recordes de apreensão de drogas, nós temos fechado com mais de 1.000 toneladas ano de drogas apreendidas. É um recorde absoluto. Uma outra questão importante também, nós conseguimos, Pedro, aprovar uma outra lei no Congresso Nacional, que é a Lei 13.886. Essa lei foi muito importante porque ela está dando a possibilidade de nós, no governo federal hoje, trabalharmos uma ação de descapitalizar o narcotráfico, tirar recursos do narcotráfico, pegar esses recursos, fazer leilões e pegar esse dinheiro e aplicar em políticas públicas de enfrentamento às drogas. A gente tem conseguido tirar os bens do narcotraficante ainda durante o curso do processo judicial contra o traficante. Certo. Hoje não precisa mais nós esperarmos o trânsito em julgado do processo contra o narcotraficante, que demoraria muitos anos, quando infelizmente acaba não prescrevendo. Né? Então, hoje não, hoje durante o curso do processo contra o narcotraficante, já há a possibilidade de se retirar o bem do narcotraficante e com isso descapitalizar, tirar o poder financeiro das organizações criminosas, leiloar esses bens e pegar os recursos e investir em políticas públicas. Só para a gente ter uma ideia, nesses últimos 3 anos, com essas novas ações, o governo brasileiro levantou mais de R$500 bilhão. Né? Ou seja, também uma situação inédita no país. E mais recentemente, viu, Zilda, a gente tem conseguido agora pegar esses bens, antes carros, veículos, a gente tem conseguido pegar esses bens apreendidos com narcotráfico, doar para entidades que trabalham na área de prevenção às drogas, tratamento de dependentes químicos. E no final do ano passado, viu, Zilda, a gente conseguiu agora um novo avanço nessa frente. A gente está conseguindo também agora doar imóveis. Tanto é que essa semana agora, Pedro, quinta-feira, eu estarei em Belo Horizonte, fazendo a cerimônia de doação do primeiro imóvel. É uma mansão na Lagoa da Pampulha, lá em Belo Horizonte. Uma mansão na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, que foi apreendida com narcotráfico, e a gente está doando agora para uma entidade que trabalha na recuperação de dependentes químicos. E a gente já está com vários processos agora em curso no governo federal, já que é uma ação inédita, mas a gente já está com vários processos em curso para a doação desses bens imóveis também apreendidos. Outra coisa que a gente tem feito é trabalhar para afastar as lideranças das organizações criminosas da sua base. Isso é muito importante. A gente tem mantido lideranças do crime organizado, do narcotráfico em presídios federais, presídio de segurança máxima, para que a gente corte a comunicação dessas lideranças com a base criminal. Por quê? Porque uma coisa que é impressionante é como o sistema prisional, principalmente dos estados, são falhos, né, ao não permitir que as pessoas presas se comuniquem com as pessoas do crime organizado que estão fora da prisão. Se já está preso, ele está comunicando, ele está dando ordem lá dentro. Exatamente. Então, e nos presídios federais a gente está trabalhando de uma maneira bastante dura para impedir que isso aconteça. E por fim, ainda nessa área de repressão, né, que é muito importante, eu gostaria de destacar aqui algumas ações que nós temos feito, em especial, Pedro e Zilda, com países que são vizinhos do Brasil. O Brasil tem um grande problema na área das drogas, é que nós fazemos limite com os principais produtores de drogas do mundo. Então nós temos Colômbia, Bolívia, Peru, os maiores produtores de cocaína do mundo. Nós temos o Paraguai, que é um dos maiores produtores de maconha do mundo. E eu tenho, juntamente com outros órgãos do Poder Federal, nós temos trabalhado em parceria com esse país. Há cerca de 2 semanas eu estive em Santa Cruz de la Sierra, estive na Bolívia, trabalhando em ações com o governo boliviano, estive também no Paraguai, enfim, a gente tem trabalhado de uma maneira bastante forte. E só um dado que eu gostaria de trazer também para os amigos aqui, porque a ideia desse trabalho é evitar que as drogas que são produzidas nesses países entrem em território nacional. Nós temos uma ação, por exemplo, com o governo paraguaio, nós temos trabalhado para a erradicação de plantações de maconha naquele país. Só no ano passado, e esse daí foi outro recorde, a gente tem batido recorde atrás de recorde em várias frentes na área do enfrentamento, da repressão ao narcotráfico. Só nesse trabalho em conjunto com o governo paraguaio, Pedro, nós conseguimos erradicar
5,5 mil toneladas de maconha. Erradicar a plantação de 5,5 mil toneladas de maconha. Um trabalho importante da Polícia Federal Brasileira com a Secretaria Nacional de Drogas do Paraguai. Tudo isso para mostrar que é muito importante, né, que as pessoas entendam que tratamento é importante, prevenção é importante, mas a repressão é muito importante. Então, infelizmente, Pedro, o que vem acontecendo no Brasil, parece que as pessoas não têm mais dado suporte, alicerce, para que os órgãos de segurança pública possam fazer o seu trabalho, né? Mas será muitas que vezes a lei também não está sendo branda demais? Muitas vezes os órgãos de segurança pública se sentem acuados para realizar seu trabalho, né? E a gente não pode, a gente precisa apoiar as ações policiais, a gente precisa apoiar ações mais duras no enfrentamento às drogas. Em relação à questão das leis, eu não sei se as leis ou a maneira como elas têm sido aplicadas, né? Agora, com a publicação da nova lei de drogas, a 13.840, nós endurecemos vários aspectos da lei contra o narcotráfico, contra o narcotraficante, mas infelizmente o que você falou é verdade, mas mais na aplicação da lei. Tem tido cada vez mais um entendimento de boa parte do Poder Judiciário e, infelizmente, de órgãos que, em tese, serviriam para proteger a sociedade, como o Ministério Público, Defensoria Pública, que tem tido cada vez mais uma postura leniente em relação às situações de enfrentamento ao narcotráfico. Então, nós precisamos ter cada vez mais ações duras no enfrentamento ao narcotráfico, é o que a gente tem feito no governo federal, é o que a gente tem buscado induzir que aconteça também nos territórios. Mas, infelizmente, alguns problemas têm acontecido. E a gente só vai ter resultados positivos quando todas as ações se direcionarem para um mesmo propósito. Só para aproveitar então agora aqui, falando um pouquinho das questões trazidas agora nesse bloco, Pedro. Então, primeiro, Isilda, dependência química é uma doença, né? É um transtorno mental que se abate, enfim, sobre as pessoas, e o que marca a dependência química, né, é a perda de controle sobre o uso da substância. E chega um momento que o quadro clínico é tão grave que o dependente químico não consegue mais se controlar. E nessas situações, infelizmente, como nós já conversamos aqui, ele pode se colocar em risco e pode colocar outras pessoas em risco. Nessa situação, o tratamento em regime protegido, ou seja, uma internação, é absolutamente indicada. Inclusive a internação involuntária, também como nós já conversamos aqui, e que em 2019 nós conseguimos aprovar uma lei que foi promulgada pelo presidente Bolsonaro, que coloca a possibilidade concreta da realização de internação involuntária. Só para a gente falar desse ponto que você trouxe, de não existir possibilidade de internação em hospital psiquiátrico para pessoas com dependência química, não existe isso. Se isso está acontecendo aqui em São Paulo, isso daí é um grande descalabro, é um absurdo, é inclusive um descumprimento das normas legais hoje no país, né? E falando da internação involuntária, só para aproveitar esse momento aqui, Isilda e Pedro, a internação involuntária que acontece nessas situações de maior gravidade da dependência química, quando o indivíduo está numa situação de risco, uma situação de grande vulnerabilidade, ela é um método terapêutico extremamente importante e necessário. E está longe de ser violação de direitos, é uma situação que garante direito das pessoas. Vale lembrar aqui, porque muitas pessoas que criticam a possibilidade da realização da internação involuntária costumam dizer que internação involuntária não funciona. Isso não é verdade. Existe um órgão nos Estados Unidos, você conhece, Isilda, chamado NIDA, mas para que os amigos que estão nos acompanhando aqui, o NIDA é o Instituto Nacional dos Estados Unidos que trabalha com a dependência química. E o NIDA tem uma série de pontos, né, de princípios, e um dos princípios do NIDA é que o tratamento involuntário funciona. O tratamento involuntário funciona. Isso daí, existe literatura científica aos montes. A grande questão é que, infelizmente, a política de drogas no Brasil, a política de saúde mental, vinha no passado, e ainda, infelizmente, em alguns locais ainda a coisa se coloca dessa maneira, mas, infelizmente, a política de saúde mental e de drogas no país vinha se dando de maneira absolutamente ideológica.
sem lastro na realidade, ou seja, sem lastro nas reais necessidades das pessoas, sem lastro na ciência, é o que a gente tem buscado mudar. Então a internação ela é necessária, inclusive a internação involuntária, e a gente tem trabalhado para ofertar isso para as pessoas. E é um total descalabro, é um absurdo, é inaceitável se nós estamos diante de uma pessoa que precisa de uma internação involuntária e isso não é ofertada para ela. Vale lembrar aqui que, apesar da internação involuntária ter aparecido pela primeira vez numa lei de drogas no Brasil, numa lei federal, agora em 2019, quando nós fizemos isso em Brasília, mas já no ano de 2013, Pedro, Isilda e amigos, o Conselho Federal de Medicina, já em 2013, já tinha publicado uma resolução colocando a possibilidade, em alguns casos, a necessidade da realização da internação involuntária. E só para finalizar aqui, é interessante porque quando nós publicamos a nova lei de drogas no Brasil, lá em 2019, que foi colocada a possibilidade da realização da internação involuntária, o Datafolha fez uma pesquisa logo na sequência, e foi interessante essa pesquisa porque mostrou que 83% das pessoas entrevistadas davam suporte, concordavam com a realização da internação involuntária. Ou seja, 8 em cada 10 pessoas. Agora, o mais interessante é quando o entrevistador do Datafolha explicava de maneira apropriada para o entrevistado, para a pessoa que estava respondendo a questão, quando que se daria a internação involuntária, ou seja, em casos graves, que a pessoa perdeu a capacidade de tomar decisões autônomas, estava se colocando em risco, colocando outras pessoas em risco, a aceitação passou de 90%. Ou seja, não existe, pelo menos no meu entendimento aqui, no meu conhecimento, não existe nenhuma política pública que tenha tamanha aceitação popular. E por que isso acontece? Porque as pessoas que vivem na pele, né, enfim, os problemas, as pessoas, enfim, que enxergam a necessidade. Agora, infelizmente, a gente ainda tem gestores públicos, como acontece, por exemplo, aqui no estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, infelizmente, a Secretaria de Estado de Saúde, Pedro, e essa é uma questão que eu queria colocar aqui de maneira bastante clara, a Secretaria Estadual de Saúde do estado de São Paulo ainda continua fechando leitos em hospitais psiquiátricos que poderiam atender pessoas que apresentam quadros clínicos graves de dependência química, quadros clínicos comórbidos com outros quadros psiquiátricos ou não, pessoa que está numa situação de um risco de suicídio, por exemplo. Ou seja, é um absurdo a gente estar numa situação em que a gente vai deixar uma pessoa se matar e não vai ofertar a possibilidade de internação. Então. Aqui, só para dar um dado concreto, só para não parecer que, na verdade, essa é uma questão que está sendo colocada ao vento aqui, só para colocar uma situação concreta, né? Por exemplo, eu, quando estava aqui em São Paulo, era diretor de um serviço importante de saúde mental aqui no município de São Paulo, que é o CAISM aqui da Vila Mariana. Naquela ocasião, quando eu era diretor lá, fui diretor lá durante mais de 6 anos, nós tínhamos mais de 80 leitos no CAISM. Hoje, nós temos pouco mais de 20 leitos. E isso tem acontecido com outros serviços. Nós temos outros serviços administrados pelo Estado de São Paulo, pela Secretaria Estadual de Saúde, como, por exemplo, o Hospital Pinel, o Hospital da Água Funda, que leitos têm sido fechados de maneira sistemática. Nós temos outros hospitais que não são de administração direta do Estado, mas que são conveniados pelo Estado de São Paulo, onde leitos também estão sendo fechados. E eu gostaria de falar alguns deles aqui, só para aproveitar, Pedro. Ó, o Hospital Saião em Araras, o Hospital Bezerra de Menezes, de Presidente Prudente, o Hospital Bezerra de Menezes de Rio Claro, o Hospital Bezerra de Menezes, Espírito Santo do Pinhal, o Hospital André Luiz em Garça, Instituto Bairral em Itapira. Ou seja, o Estado de São Paulo tem feito uma política sistemática de fechamento de leitos, o que tem comprometido de maneira importante a assistência às pessoas com transtornos mentais graves e dependência química no estado de São Paulo. Isso é um absurdo e a população de São Paulo precisa saber disso e precisa se mobilizar para evitar que essa situação aconteça. Não é mais possível que o estado de São Paulo vá contra as necessidades reais
da população do Estado. E eu queria fazer uma observação, Pedro, que é o seguinte, exatamente sobre isso que o doutor Quirino está falando. Esses números porque em 2017... sobre o fechamento de leito, aí justifica a não atuação da Polícia Militar. Exatamente. Para que eu vou atuar? Vou atuar? Quer dizer, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aí, vamos fazer uma cortininha de fumaça, a gente fecha aqui, isso aqui, mexer nesse caso, e sofreu um possível dano talvez aí, agora nesse processo de candidatura que vem aí, não seria um bom negócio. Mas então vamos deixando aí, vamos empurrando com a barriga. Uma observação que mas a população tem. Mostra como a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo não estão cumprindo o que eles acordaram e assinaram em 2017, quando o senhor criou a nova Política Nacional de Saúde Mental, onde foi assinado um documento por todos os municípios brasileiros, todos os estados brasileiros, se comprometendo a seguir, porque havia uma proposta, sua proposta, que era de criar condições de se evitar cracolândias e desespero das famílias no país. São Paulo assinou, Estado e município, e nós não vemos isso sendo cumprido. Na sua avaliação, doutor Quirino, por que a cidade, por que a prefeitura e por que o Estado se negam a cumprir o que assinaram com o governo federal, inclusive com recursos do SUS? O SUS ia investir em todo esse tratamento, que beneficiaria e evitaria essas cracolândias. O que aconteceu? Porque eles têm esse direito, doutor Quirino? Eu vou deixar o doutor Quirino responder, mas depois só queria passar aí, pelo menos abrir aqui, pelo menos por uma pergunta aqui de um ouvinte, que deixou que a pergunta, eu vou passar a pergunta da Karina Serpa, mas aí eu vou deixar, eu não sei se o senhor quer que eu fale agora, só para talvez seja até pertinente. Eu peguei o dela aqui. Ouvi o programa sobre a liberação dos jogos de azar, né, e estou acompanhando o programa de hoje. Pergunto ao doutor Quirino, qual a sua posição sobre a liberação dos jogos de azar e a relação com o narcotráfico? Tá aí, Karina Serpa. Agora o senhor pode responder. É porque se eu não faço a pergunta, nós estamos 10h42 e você sabe que a gente vai... Não, é porque o papo foi tão bom e que passou muito rápido e tem muita coisa a ser discutida. Então vamos lá, Pedro e Isilda. Então, Isilda, a primeira questão que você trouxe, nós estamos falando aqui da mudança que nós tivemos em 2019 da Política Nacional sobre Drogas. Nós estamos falando também da publicação de uma nova lei de drogas que trazem novos direcionamentos, novos norteamentos, para não só para o poder público constituído, mas para toda a sociedade brasileira, fazer um enfrentamento mais efetivo a todos os problemas relacionados ao cenário das drogas que nós vimos tendo no país, por conta de políticas públicas, insisto aqui, inadequadas, inapropriadas de lidarem com essa situação. Então, mas nós não podemos esquecer que essas mudanças, elas vêm acontecendo já há algum tempo, né? Então você trouxe aqui 2017 foi publicada aquela que é considerada a nova Política Nacional de Saúde Mental, né? E que a política de saúde mental e a política de drogas são políticas muito parecidas, elas têm muitos pontos em comum, muitos pontos de intersecção. Já lá naquela ocasião, em 2017, naquela época eu não estava no Ministério da Cidadania, onde estou hoje, né? Hoje eu sou responsável pela política de drogas no país. Antes era responsável, naquela ocasião em 2017, pela política de saúde mental do Brasil, lá no Ministério da Saúde. E nós tínhamos também indicadores muito ruins na área de saúde mental no país, tal qual nós tínhamos indicadores muito ruins, resultados muito ruins da política de drogas. Então, lá em 2017, nós levamos para um órgão do SUS, Isilda, chamada Comissão Intergestores Tripartite. Só para que os amigos que estão nos acompanhando possam entender, essa comissão do SUS, o Sistema Único de Saúde, reúne gestores estaduais, municipais e o gestor federal. E lá, em dezembro de 2017, mais precisamente no dia 14 de dezembro, nós publicamos uma resolução, nós pactuamos essas mudanças na política de saúde mental, publicamos então aquela que é considerada a nova Política Nacional de Saúde Mental, só que infelizmente alguns estados,
como o Estado de São Paulo, e principalmente o Estado de São Paulo, não tem cumprido. E isso tem levado a grandes problemas de oferta de assistência apropriada de cuidado, tanto para pessoas que apresentam transtornos mentais, como para pessoas que apresentam dependência química. Só para que os amigos possam ter uma ideia, né, eu já acabei de falar aqui sobre o fechamento absurdo que a Secretaria de Estado de Saúde tem realizado em hospitais psiquiátricos no Estado. Eu falei aqui vários hospitais que têm tido seus leitos fechados. Não só hospitais de administração própria, mas hospitais também que são conveniados com o Estado de São Paulo. E é interessante porque isso tem acontecido contrariando não só, viu, Isilda, a nova política de saúde mental, a nova política de drogas, a nova lei de drogas, mas contrariando orientações expressas do Ministério da Saúde, contrariando orientações expressas do Ministério da Cidadania. Ou seja, não é possível nós termos no Brasil mais ações desse tipo, que negam atendimento às pessoas que precisam. E pessoas que precisam quando estão apresentando seus quadros clínicos mais graves. É um indivíduo com dependência química, um indivíduo com quadro psicótico grave, por exemplo, um indivíduo com esquizofrenia, que está numa situação de risco e que, se ele não for internado, ele pode causar problema para si, problema para outras pessoas. Então, a internação não é uma situação de desrespeito aos direitos, não é um castigo, não. É um direito à saúde. E muitas vezes, Isilda, é um direito à vida que precisa ser preservado. Só um detalhe, eu recebi um telefonema de um pai que me contou o seguinte: desesperado, o filho tentou suicídio, é dependente de cocaína. E ele imediatamente procurou o CAPS. O CAPS disse, bem, ele está aí? O filho tinha tentado suicídio. O pai desesperado foi para o CAISME, Vila Mariana. O psiquiatra falou, não posso fazer nada, porque o CAPS tem que mandar. E o CAPS não manda. A ordem no CAPS é não mandar. Então, veja, estamos falando de tentativas de suicídio. Por isso que a gente vinha tendo taxas de suicídio tão altas no Brasil. Por quê? Porque as pessoas com risco de suicídio, elas tinham que receber um tratamento apropriado, tinham que ser internadas, basicamente para que elas pudessem receber o tratamento naquele ambiente protegido. A partir do momento que ela vai para casa, a família, na imensa maioria das vezes, não tem condições de cuidar dela lá. E aí o desfecho vai ser se matar. Ou seja, você coloca, não, a gente não vai internar porque internação é violação de direitos. Ok, você manda essa pessoa para casa para ela se matar em casa? É isso que o Estado de São Paulo tem como política pública? É isso que a Secretaria de Estado de São Paulo faz como política pública? É isso que a Secretaria de Saúde tem feito? Que a coordenação de saúde mental defende? É esse absurdo? E o Estado de São Paulo vai continuar assistindo isso? Os órgãos de controle do Estado de São Paulo vão continuar assistindo isso sem fazer absolutamente nada? É isso que a gente vai ter de política pública ou de despolítica pública aqui no principal estado da nação, o estado mais rico, que continua fazendo essas barbaridades? E as mães choram. Eu recebo telefonema de mãe desesperada porque está sendo negado o direito de tratamento. Que a gente está 10h48 e nós vamos ter que parar pelo menos daqui uns 7 minutos. Nós vamos ter que fechar. Então tem o da Karina Serpa, né, que ouviu o programa sobre liberação dos jogos de azar e está acompanhando o programa de hoje, e ela pergunta ao doutor Quirino, qual sua posição sobre a liberação dos jogos de azar e a relação com o narcotráfico. E depois eu vou deixar aqui só para reflexão do Júlio Lopes, que ele fala aí que bancos de investimento já estão divulgando a aplicação a partir de R$100 para investimento em uma das indústrias mais promissoras com potencial de dobrar o seu faturamento até 2026, que é investir nessas indústrias da cannabis. Ele falou, compensa? Ele está perguntando aí, o doutor Quirino não é consultor de investimentos, tá? Mas vou deixar aí. Ô, Júlio, eu acho que ele coloca, mas como ele coloca RS, eu estou entendendo a coisa dele. Mas está aí, já tem grande propaganda. Doutor Quirino, pelo menos para rapidamente, Pedro, Karina, rapidamente essas duas questões que são fundamentais. Vou ser breve na resposta de ambas. Primeiro, a Karina Serpa, obrigado, Karina, pela sua pergunta, obrigado pela audiência aqui no programa. Primeiro, o presidente Bolsonaro já colocou a posição oficial dele, a posição oficial do governo federal, que caso seja aprovado o projeto de lei que
busca a legalização dos jogos de azar no Brasil, a posição do presidente Bolsonaro é de vetar. Esse é um grande absurdo, na verdade, é um outro grande absurdo que tem acontecido no Brasil. No momento em que o país precisa do Congresso Nacional para tratar de assuntos extremamente importantes, a gente está saindo, se Deus quiser, saindo mesmo de uma pandemia que já está em mais de 2 anos, causando problemas não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Nesse momento que o Congresso Nacional deveria se debruçar sobre outros pontos, se debruça sobre a legalização de jogos de azar, um projeto de lei que está tramitando desde 91, para mostrar que nenhuma composição do Congresso Nacional desde então teve a ousadia de votar essa composição agora. Não só votou, mas como votou em regime de urgência. Que urgência que tem liberação de jogo de azar no Brasil? Problema que vai aumentar pessoas que apresentam quadros de jogo patológico, que vai colocar a possibilidade concreta de organizações criminosas aproveitarem dinheiro, né? Isso daí para lavar dinheiro, enfim, para fazer organizar outras situações de crime no país. Ou seja, não faz o menor sentido que isso aconteça no nosso país. Então, a posição do presidente Bolsonaro é absolutamente clara. Essa é a minha posição também, contrária à legalização dos jogos de azar no país. E tem uma outra... E para finalizar aqui, o Júlio Lopes trouxe essa questão, apesar dele ter trazido de uma maneira mais descontraída, uma questão extremamente séria e grave. Nós temos hoje no Congresso Nacional um projeto de lei, o 399, lá de 2015, que busca a criação do marco regulatório da maconha no Brasil, ou seja, busca legalizar essa droga no país, buscando a possibilidade, nós temos no Brasil plantações em larga escala da droga, a fabricação de produtos derivados de maconha para fins cosméticos, para fins de limpeza e, pasmem, para fins alimentícios. Ou seja, nós teremos a possibilidade de nós termos nossos filhos entrando em farmácias, entrando em mercados e se depararem com a prateleira cheia de produtos derivados de maconha. Ou seja, esse é um outro grande absurdo. Isso sem falar que pode ter uma criptocannabis. Então, isso é um absurdo. Então, Pedro, só para finalizar, porque sim. Esses dois projetos de lei aqui, o que busca legalizar os jogos de azar e que busca legalizar a maconha no Brasil, eles têm em comum uma questão que é muito clara. São grupos buscando criação de mercados, do narcomercado e do mercado do jogo no Brasil. Alguns grupos que buscam ganhar muito dinheiro em desfavor das reais necessidades da nossa sociedade. Ou seja, a gente não pode aceitar que grupos venham se instalar no Brasil para ganhar muito dinheiro, causando tragédias para a nossa sociedade. Então, por isso, nós temos que nos posicionar contra a legalização dos jogos de azar no Brasil e nós temos que nos posicionar contra a legalização das drogas. Bom, doutor Quirino, nós estamos chegando em cima da hora. Eu gostaria, tem bastante perguntas aqui, mas eu peguei só essas duas aí porque ela tem mais ou menos uma relação, não está falando sobre a Cracolândia em si, mas tem uma relação do que pode acontecer daqui para frente, né? Então, os jogos de azar, nós falamos aí com o Dr. Osmar Terra, na quinta-feira, juntamente aí com a Isilda Alves, nós conversamos com ele a respeito disso, né? Até tirei ele do deputado federal e coloquei como senador. Ele falou, ele deu risada, mas eu falei, não tem problema não, as eleições agora, esse ano. Eu ainda brinquei, errei, pedi desculpa para ele, mas sei lá, tá aí, né? Tudo é possível. Mas né? Nós poderíamos, talvez, se o doutor querendo aceitar, passar as perguntas a ele e a gente divulga. Exatamente. E outra coisa, eu vou passar assim, doutor Quirino. Está aqui, eu acho que foi 2 perguntas pertinentes aqui, uma de um lado falando sobre cannabis, outros do jogo de azar, mas todos eles ligados a uma única coisa, ao narcotráfico, lavagem de dinheiro, organizações criminosas. Doutor Quirino, eu dou para o senhor aí 1 minuto para o senhor se despedir, mas já prometendo voltar, e eu estou prometendo aqui para o senhor, entrando em contato com o delegado 77DP para falar sobre essa ação aí, sobre a Operação Caronte, e com o prefeito Ricardo Nunes e algum secretário que possa aqui discutir a respeito disso. Topa?
Claro, Pedro. Então, antes de mais nada, muito obrigado, viu, pela gentileza do convite. Para mim é uma grande alegria estar novamente aqui com você, com a sua audiência, estar aqui com a minha amiga Isilda Alves, nessa data, primeiro que tão importante aqui, né? De 5 anos do programa. E amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Do Metrópole em Foco, e amanhã mais especial ainda, né? O dia de Isilda Alves e todas as mulheres que são tão importantes nas nossas vidas. O doutor Quirino, o senhor sabia que metade da população mundial é mulher? E outra metade são os filhos dela. Exatamente. Mas é isso, Pedro. Então, mais uma vez, obrigado. Um grande abraço. Fico à disposição aqui. Um grande abraço a toda a audiência. Obrigado, doutor Quirino. Parabéns, Pedro, pelos 5 anos. E vamos fazer o seguinte, a gente me envia para o doutor Quirino e eu coloco no Metrópole em Foco as respostas do doutor Quirino. Hoje à tarde já está ali passando e aí a gente já vai conversando. Claro, sem dúvida. Um prazer estar com vocês sempre. E aí já fica aí o convite, né? Nós já vamos tratar disso daqui, falar aí com a gestão municipal. Lógico, vou convidar também alguém da gestão estadual, né? Vamos dar aqui e vamos discutir, que eu acho que isso aqui é bom para todo mundo. Né? Nós estamos falando de uma política de Estado, não podemos falar apenas de política de governo. Vamos esquecer esse negócio de política de governo e trabalhar com política de Estado, certo? Então fazemos um apelo em nome de todas as mães do Estado de São Paulo, para que ele venha aqui e explique o que está acontecendo. E converse claramente com o doutor Quirino, tem uma proposta clara e objetiva para acabar com esse problema. Tá ótimo. Bom, e nós terminamos o Metrópole em Foco de hoje. Espero aí que vocês possam dar aí a sua opinião sobre o programa de hoje. E vamos agora aí com o boletim de trânsito. A Débora Mendonça, seu boletim de trânsito. Na sequência, o Lucas Neto, Melhor para a Melhor Idade. Mas lembrando que o Metrópole em Foco tem oferecimento Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Tchau, até amanhã. Fui! Para toda ação, existe uma reação. Quando você escolhe o comércio local, o impacto positivo é maior do que você imagina. E é nisso que o Sicredi acredita. Por isso, reinvestimos recursos na sua região e apoiamos o crescimento de empreendedores e produtores rurais. Cooperar com a economia local rende um mundo melhor. Faça parte dessa causa. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Metrópole em Foco, para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Apresentação: Pedro Nastri.